Nossa aula de hoje vai ser uma continuação da aula anterior sobre a célula. Nós já estudamos a origem desse nome e como os organismos pluricelulares estão organizados. Agora, nós vamos descobrir o que existe dentro de uma célula. Existem dois tipos de células que são importantes em nosso estudo. A célula eucariótica, que é uma célula que possui uma membrana nuclear, ou seja, uma carioteca, que separa o material nuclear do citoplasma. Assim como nós fizemos com a palavra biótico e abiótico na aula anterior, aqui nós também podemos entender o significado da palavra eucariótica analisando as suas partes. Então, o pedacinho cário significa carioteca ou núcleo. E a parte, o prefixo eu, significa verdadeiro. Portanto, as células eucarióticas são aquelas que possuem um núcleo verdadeiro, individualizado por uma membrana nuclear chamada carioteca, que serve como se fosse um saquinho que protege, que separa todo o conteúdo nuclear do citoplasma. Esse conteúdo nuclear é o material genético ou também conhecido como DNA. Nós vamos estudar ele alguns slides mais para frente, ok? E quem possui esses tipos de células? Os animais, as plantas, os protozoários e os fungos. O segundo tipo de célula é a procariótica, aquela que não possui a carioteca. Como já vimos anteriormente, cário significa carioteca ou núcleo, mas o prefixo pró significa primitivo. Portanto, aqui nós temos um tipo de célula mais simples, com menos estruturas e principalmente que não possui um núcleo. Seu material genético fica todo espalhado no citoplasma. Os organismos que apresentam esse tipo de célula são as bactérias e as cianobactérias. Agora, nós vamos começar a entender como é a estrutura de uma célula. Ela é composta por uma membrana, que é um envoltório, ou seja, um muro que delimita a célula. Ela tem uma função protetora e realiza também o controle do que pode ou não entrar na célula. Assim como a célula, a maioria das organelas que são encontradas no citoplasma, que a gente vai estudar daqui a pouco, também encontram-se protegidas por membranas. A célula também possui um núcleo, no caso das células eucarióticas, como nós já vimos, Esse núcleo é um compartimento que isola e protege o material genético que comanda todas as atividades da célula. E também possui um citoplasma, que é a região que fica entre a membrana e o núcleo, composto por material gelatinoso, onde ficam mergulhadas as organelas celulares. Nele também são encontrados sais minerais, água e outras moléculas, e ocorrem ali vários movimentos, reações químicas muito importantes para a manutenção das atividades celulares. Agora que você já conheceu as partes principais de uma célula, vamos conhecer as organelas, os pequenos órgãos que desempenham as principais funções para a sobrevivência dessa célula. Assim como nosso corpo possui órgãos que têm funções importantes para a manutenção da nossa vida, as células também possuem esses micro-órgãos que mantêm a sua vida. As células recebem nutrientes e moléculas provenientes do meio externo, mas também podem produzir as próprias moléculas. Dentro do núcleo, nós falamos que existe o material genético, o DNA. Esse DNA é a molécula que contém os códigos genéticos, chamados genes. Esses genes são responsáveis pela produção de outras moléculas menores, por exemplo, as proteínas, que exercem funções variadas dentro e fora da célula.
Cada gene é responsável pela produção de uma proteína ou molécula diferente. A maior parte dos códigos de DNA, os genes, encontra-se dentro do núcleo celular, que é onde se inicia a produção de moléculas. Porém, uma pequena parte do DNA está presente também no interior das mitocôndrias, que são outras organelas que nós vamos estudar mais para frente. Aqui nós temos a carioteca. Ela está aqui sendo indicada pelas setinhas vermelhas, né? Essa membrana que delimita o núcleo, por isso ela é chamada de membrana nuclear. Ela é porosa, a gente consegue ver os poros ali, também tem uma seta indicando ali um dos poros, né? Ela é toda cheia de poros porque existem moléculas que são produzidas dentro do núcleo e que saem desse núcleo e vão para o citoplasma, tá? Então, por isso que ela tem esses poros. Nós vimos que os genes, que são pedaços do DNA, são responsáveis pela produção de moléculas, de proteínas. Porém, quem efetua essa fabricação, quem fabrica mesmo as proteínas, são os ribossomos, que são essas bolinhas amarelinhas bem pequenininhas que podem ou ser encontradas no citoplasma ou então aderidas à membrana de outras organelas, como aqui no caso da carioteca, né, a membrana nuclear, ou então do retículo endoplasmático, que nós também já vamos estudar, ok? Mas a função do ribossomo é a produção, a fabricação das proteínas. Aqui nós temos o retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático, ele é uma rede de tubos, uma rede de canais. Quando os ribossomos estão aderidos à membrana dele, ocorre a produção das proteínas. Essas proteínas que são produzidas pelos ribossomos entram nesse retículo endoplasmático e esse retículo endoplasmático vai fazer um trabalho como se fosse o serviço de correios, os carteiros, né? Ele vai distribuir essas substâncias pela célula, aonde elas precisam agir, ele vai levar essas substâncias. E aqui nós temos as mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela produção de energia, tanto para a célula quanto para o funcionamento de todo o organismo. O processo por meio do qual a célula obtém essa energia, produz essa energia dentro da mitocôndria, é conhecido como respiração celular. Então, acontece assim: todo o alimento que entra em uma célula é quebrado em partes muito menores, e essa fragmentação vai gerar a energia que será utilizada em todos os demais processos indispensáveis para a manutenção da vida. Então, esse processo da respiração celular ocorre dentro das mitocôndrias para a produção de energia necessária para todas as atividades da célula e do organismo vivo. O complexo de Golgi ou complexo golgiense atua como uma extensão do retículo endoplasmático. Nele vai acontecer o empacotamento das moléculas que foram produzidas lá pelos ribossomos, passaram pelo retículo endoplasmático e chegaram no complexo golgiense. E também o complexo de Golgi vai fazer a produção de vesículas. Vesículas são pequenas bolsas. Essas bolsinhas têm dentro delas moléculas digestivas. Então, se entrar alguma partícula dentro da célula, ou se ela receber nutrientes, essas vesículas vão digerir essas moléculas, essas substâncias que são úteis para a célula, ou então, se alguma organela já está envelhecida, perdendo a sua função, essas vesículas também vão liberar essas enzimas digestivas e vão eliminar
né, essas estruturas que não servem mais para a célula. Então, essas vesículas digestivas nós vamos estudar daqui a pouquinho, que são chamadas de lisossomos. Então, revisando aqui, o complexo de Golgi vai empacotar as substâncias que foram produzidas pelos ribossomos e enviadas ali pelo retículo endoplasmático, e também vão produzir os lisossomos, que são essas vesículas digestivas dentro da célula. E aqui, como nós falamos, né, estão os lisossomos, que são essas vesículas, né, formadas ali no complexo de Golgi e que são responsáveis pela digestão intracelular, ou seja, dentro da célula. Assim como o estômago digere os alimentos que a gente consome, os lisossomos vão digerir as moléculas que entram na célula, ou também, como nós comentamos, vão eliminar aquelas organelas que já não estão mais atuando corretamente dentro da célula, né? Então, eles vão fazer ali uma limpeza também em relação a essas estruturas que já perderam suas funções. Aqui nós temos o centríolo, que é uma organela presente apenas na célula animal e que auxilia na divisão da célula. A separação do código genético durante a divisão celular vai envolver essa organela. Então, quando uma célula vai se dividir em duas, todo o material genético ele vai ter que ser duplicado e ele vai ter que ser dividido igualmente para as duas células que vão se originar, porque senão, se não for assim, vão se originar células defeituosas, né? Então, por exemplo, quando acontece a concepção, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, né, para a formação do embrião, todas as células que são provenientes de divisões celulares têm que ser iguais. E para que isso aconteça, o material genético vai ter que ser dividido de forma igual. Essa separação desse material genético de forma igual é responsabilidade dessa organela chamada centríolo. Nós já estudamos que os organismos pluricelulares podem apresentar células com diversos formatos, dependendo da função de cada uma delas. E embora essa forma das células varie, a maioria delas apresentam as organelas que estudamos até aqui. E a estrutura que determina esse formato da célula é o citoesqueleto. Aqui nós temos uma estrutura, um conjunto de redes que desempenha a função do nosso próprio esqueleto. No nosso corpo, nós temos um esqueleto ósseo, né, formado por ossos. A célula também possui um esqueleto interno formado por redes, e esse citoesqueleto, né, cito significa célula, então é o esqueleto da célula, é que vai definir o formato dela. E nós podemos também fazer uma comparação do citoesqueleto como se fossem as armações e as estacas de uma barraca de acampamento, porque sem essa armação e essas estacas, a estrutura da tenda não se manteria intacta. E a nossa aula está chegando ao fim. Hoje nós conhecemos as células bem a fundo. Você pode entender que as funções desempenhadas pelas organelas celulares são as mesmas funções dos nossos órgãos. Nós podemos conhecer as organelas presentes em uma célula animal, que é o tipo de célula que forma o nosso corpo. E na próxima aula, nós vamos conhecer a célula vegetal. Te espero! Até lá!